Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando a segunda parte da experiência que eu tive fazendo meu primeiro mochilão para fora do Brasil, que vai ser sobre o Peru. Bora lá? Oi, bem-vindos ao meu canal, me chamo Ângelo. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês a experiência que eu tive fazendo o meu primeiro mochilão para fora do Brasil. Eu contei no primeiro vídeo sobre a parte da Bolívia, agora vamos estar entrando no Peru. Estava voltando de Isla del Sol, peguei o ônibus de noite e foi uma viagem também tranquila, mas como eu disse no primeiro vídeo, tanto na Bolívia e no Peru é muito comum terem as músicas que eles colocam dentro do ônibus em uma altura muito alta, como que sempre não foi diferente. Durante a viagem toda foi escutando as músicas, a viagem foi muito tranquila dentro do possível. Eu saí de Isla del Sol para Cusco. Chegando em Cusco, eu mandei mensagens pelo Couchsurfing. Foi a primeira cidade que de fato eu não consegui utilizar. Eu acredito pelo fato da cidade já ser muito turística. É muito concorrido, acredito eu. Então realmente eu não consegui Couchsurfing aí. Chegando eu fiquei 3-4 dias em Cusco. Conheci a parte bem turística. Logo em seguida, como eu não tinha conseguido Couchsurfing, meus planos iniciais era fazer um mochilão saindo do Brasil, indo para Bolívia, Peru e indo depois para Argentina. Só que meus planos mudaram completamente. Talvez eu iria para Lima, a capital do Peru. Eu fiquei em Cusco, eu conheci bastante coisa, comi comidas bem típicas. Inclusive eu tomei uma sopa. Os nomes que eles colocam nas comidas são bem diferentes. E é bem interessante que no Peru, a refeição, ela sempre vai vir com uma sopa de entrada, depois o prato principal e às vezes vai ter uma sobremesa. Eu tinha chegado em Cusco, eu tava com muita fome e eu lembro que eu fui num restaurante que tinha... Porque essa região também é um pouquinho mais cara, por conta de ser turística e tudo mais. E eu ouvi falar que quanto mais afastado do centro da cidade, quanto mais afastado, mais barato. E eu fui num restaurante que tinha eu não entendia muito os nomes das comidas. Eu fui e falei com a moça que eu queria ver o cardápio. Eu tava olhando o cardápio, tinha vários nomes que eu não conhecia. E tinha frango, mas eu não queria comer frango, porque frango eu como em qualquer lugar. Então eu queria experimentar umas coisas diferentes do país. E eu fui pedir uma comida lá. O prato de entrada que veio foi uma sopa, que tava muito boa. E depois quando eu fui ver dentro da sopa, tinha tipo eu não sei o nome desse negócio. Era tipo uma ostra, mas não era ostra. Porque quando você abria, ele tinha tipo, parecia um cérebro. E eu fiquei meio, será que eu como? Inclusive na hora que eu vi esse negócio, eu até perguntei pra moça, isso aqui pode comer? Pô, pode comer sim, é gostoso. Eu fui e comi, e é bem saboroso, gostei bastante. E foi o primeiro dia assim, comi algumas coisas. Eu conheci a parte da cidade toda ali de Cusco, conheci o centro, de Cusco. E é uma região bem bonita, inclusive a estrutura que é construída nessa cidade, ela me lembra um pouco também a cidade de Ouro Preto. E é bem bonita, é bem gostosa a cidade, por mais que ela seja bastante movimentada, é uma cidade bem gostosa de realmente ficar. Aí eu fiquei 3 dias, eu acabei indo para um hostel, paguei a diária, não ficou tão caro. Eu tinha procurado o hostel mais barato, um quarto compartilhado. Devo ter pagado o equivalente mais ou menos uns $2-3 a noite. Eu fiquei aí 3-4 noites e depois eu fui e comprei uma passagem para Lima. Não era a cidade que eu queria ir, porque eu tinha conseguido um Couchsurfing lá. Eu pensei em passar para ficar uns dias e acabei indo na capital do Peru. Quando eu cheguei, eu não gostei tanto da cidade. A cidade ela é bem caótica também, como toda capital. Eu não tinha gostado tanto. Depois eu fui para um outro bairro onde que o meu Couchsurfing estava me esperando, que era um bairro, se não me engano, chama Las Flores, não, eu não lembro o nome do bairro que eu fui. Mas era já um bairro que supostamente acredito que era um bairro mais de elite. E foi um bairro assim interessante, que lá tinha várias coisas para conhecer, tinha jardins, tinha alguns parques, tinha museus. Eu fui e fiquei 3 dias aí, inclusive na casa desse Couchsurfing tinha outros viajantes também. Me enturmei com eles, a gente saiu bastante para conhecer na cidade. Antes eu fiz uma amizade com um peruano na minha cidade de Belo Horizonte. Ele estava viajando pelo Brasil e conheci ele. Eu conheci ele em 2018. Eu falei, eu tô planejando meu mochilão
e acabei indo pra cidade dele e eu fui pra lá. E lá foi a primeira vez que de fato eu conheci a neve. Na verdade eu não tinha ficado na casa dele, eu fui e paguei num hostel também. O hostel também foi muito barato e eu fiquei também lá uns 3 dias. E nesses 3 dias eu saí, ele me apresentou a cidade e depois a gente marcou um dia pra fazer uma montanha. E a montanha eu nem arrisco de falar o nome, até porque eu nem lembro o nome, mas eu vou estar colocando também aqui o nome. E a gente fez essa montanha e foi tipo basicamente o dia todo. E foi de fato o primeiro passeio que eu paguei, porque pra fazer essa montanha tem que ter um guia turístico. Não lembro exatamente quanto que eu paguei. E no dia que a gente de fato foi pra fazer a montanha, eles aconselham, né, levar muita roupa, porque lá faz muito frio. A altitude lá é muito alta também. É uma montanha que a gente subiu em altitudes bem altas, que chegava quase 4.000 metros de altitude. E teve um momento que eu até pensei que eu ia passar mal, porque era impossível caminhar, a respiração estava muito ofegante. A gente foi, pegou a van pra fazer esse passeio. Chegando na base, assim, pra começar a fazer a trilha, a gente deu uma pausa pra poder comer alguma coisa, porque a gente tinha que ir bem cedo pra depois voltar. Chegando lá na base da montanha, antes de iniciar a trilha, a gente fez como se fosse uma oferenda pra Pachamama, e foi uma experiência bem legal. Nunca tinha visto pessoalmente. Foi legal porque a gente fez uma roda, né, com todas as pessoas que estavam nessa excursão, e você tinha que tudo que você comesse, bebesse, você tinha que oferecer para a terra também. E foi legal porque cada um que tinha alguma bebida, água, o que fosse, você tinha que beber um pouco e oferecer para a terra. Teve também a folha de coca. A gente fez um negócio com 3 folhas de coca e cada um representava alguma coisa, que eu não vou lembrar agora. E tinha que colocar algum doce também, ou alguma moeda, algum valor simbólico no início da montanha. A gente compartilhou também, eles compartilhavam cigarro, quem fumava, né, no caso, fumou e também deu pra terra. Quem bebia também, bebida alcoólica, também bebeu um pouquinho e ofereceu pra terra. Fez isso com alimento, fez isso com tudo que você tinha e o que o próprio guia também trouxe pra gente poder compartilhar, como doces, alguma moeda de oferenda. E foi muito interessante, porque ele falou que se não fizesse isso, iria ser muito mais cansativo, porque isso é uma forma de pedir permissão e de agradecer também pra Pachamama, e para poder conseguir fazer uma trilha realmente mais tranquilo e mais seguro também, que iria ter a proteção. Foi bem interessante, a gente fez isso, a gente começou a subir a montanha e durante esse processo todo teve momentos muito cansativos, porque realmente quanto mais a gente subia, mais ofegante ficava, mais difícil. Então a gente o tempo todo estava mascando folha de coca. E é legal a folha de coca, porque quando você coloca assim, vai mastigando aos poucos, ela vai soltando, né, o caldo. Ela realmente ajuda a você se sentir mais com uma respiração não tão ofegante, melhora bastante. E a questão física também. Não é à toa que a maioria dos trabalhadores dessas regiões com altitude que é muito elevada, eles sempre têm uma folha de coca para estar mascando, porque senão é bem difícil, fica muito mais cansativo. E é realmente estando nessa altitude, parece que é tudo ao dobro. É 2 vezes, 3 vezes mais, dependendo do local. O ser humano consegue sobreviver até um limite específico. E tem um sorote também que ele pode causar, e é realmente um mal-estar pela altitude, da falta de oxigenação, porque chega menos oxigênio no corpo. Então muitas pessoas realmente passam mal. E eu tive muita sorte, porque como eu também fiz o processo todo de ônibus, então eu acho que meu corpo foi se adaptando com a subida, então eu não senti tanto. Nessa montanha eu senti um pouquinho mais. Durante a viagem toda eu não senti tanto mal, eu não passei tanto mal. Eu tive alguns momentos que eu senti um pouco de dor de cabeça, um pouquinho de tontura, mas nada assim, tipo, realmente preocupante. A gente fez essa montanha, subimos, deixando fotos também de algumas paisagens que eu tirei, foto dessa região. Foi incrível, assim, pra mim. Esse passeio durou bastante tempo, durou mais de 4, 5 horas, só caminhando pela montanha. A gente deu uma volta, de fato eu consegui encostar na neve, mas como não era época, realmente não era inverno, a gente estava no verão fazendo essa trilha, então tinha pouca neve, não tinha tanta, mas foi o primeiro contato de fato que eu tive com a neve. Eu cheguei a encostar também no gelo, mas era um gelo mais duro, sabe, porque era o resto de neve que tinha sobrado. Mas foi muito interessante. Depois a gente voltou, passou o dia todo, chegamos na cidade já de noite. Aí eu já fui direto pro hostel que eu estava ficando, descansei, porque no outro dia eu acho que eu já estava saindo, eu já estava indo para outra cidade, porque nessa viagem eu estava utilizando o Couchsurfing. Ela foi a primeira vez que eu utilizei uma plataforma para poder estar fazendo um trabalho voluntariado. Normalmente existem 2 plataformas, e a primeira vez que eu utilizei foi a plataforma da Workaway. Então chegando na cidade de Ayacucho,
eu fui para a cidade depois, que era o meu onde eu ia fazer meu primeiro trabalho voluntariado. E lá eu fiquei um mês fazendo trabalho voluntariado. Foi uma experiência muito legal, porque eu conheci outros viajantes. Inclusive tinha uma brasileira que eu conheci ali. E a gente fez trabalho voluntariado, ajudando na construção, capinamos, fizemos bastante coisa nesse lugar. Conheci pessoas que têm contato ainda até hoje. E foi uma experiência muito incrível, porque o rapaz, o anfitrião, ele era muito legal. Inclusive, ele convidou a gente depois para ir para a festa de aniversário da irmã dele, que a gente nem conhecia. Foi a primeira festa, de fato, fora do Brasil que eu fui, e foi numa festa de aniversário, um pouco diferente dos aniversários aqui. Tinha música ao vivo, de banda que toca as músicas deles, mas foi bem divertido. Nesse período de tempo conheci pessoas incríveis nessa viagem, nesse momento aí em Quinua. E a gente fez muita trilha, a gente chegou a acampar também, fizemos fogueira. Normalmente depois do trabalho e todo dia já à noite a gente tomava cerveja, comíamos alguma coisa, fazíamos pizza. E eu tinha chegado aí mais ou menos em outubro já, finalzinho de outubro, novembro, eu acho que era outubro, que inclusive teve Halloween. E a gente comíamos bastante, e era legal que nesse trabalho voluntariado eu trabalhava, era 4 horas por dia, e tinha 2 dias livres, que era sábado e domingo, era dia livre. A gente trabalhava só de segunda a sexta, 4 horas por dia, e tinha todas as refeições. E nesse voluntariado eu não gastei nada praticamente. Eu gastava quando eu queria comer por fora, ou a gente reunia para comprar bebida, alguma coisa assim. Inclusive, essa viagem foi a mais econômica que eu fiz. E como era uma cidade menor, eu fazia mais trilha, então era tudo caminhando mesmo. Então não gastava nem com transporte. Só quando eu ia pra cidade maior, que era Ayacucho, a van custava era 5 soles, que seria mais ou menos uns 6, 7 reais pra ir. Então não era caro pela distância que era, né? Porque a distância era de 1 hora de viagem, então era muito barato. E vira e mexe eu ia também nos finais de semana, eu ia pra Ayacucho, né? Muitas das vezes. E durante esse processo todo foi um momento mais complicado pra mim, porque eu também passei por uma situação bem complexa, porque chegando no final do meu voluntariado, eu já tinha conseguido um outro voluntariado, e eu tinha encontrado perto de Cusco, que era numa outra cidade bem próxima também, mais ou menos 1 hora de distância, que era em Pisac. Nessa cidade eu consegui um voluntariado. Aí no meu último dia eu tive que sair um pouquinho mais cedo, né, porque eu ia comprar o ônibus na hora. Eu não tinha comprado a passagem de ônibus, ia sair mais cedo para poder conseguir chegar a tempo, para poder ir na rodoviária de Ayacucho, para poder estar comprando a passagem de ônibus para Cusco. Eu peguei minha van, despedi do pessoal que eu conheci, fui para Ayacucho. Chegando em Ayacucho já era mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, já estava escurecendo. E um dia não estava tão bonito, porque estava começando a querer chover também. Estava nublado o dia. E eu descendo, onde que a van deixou, eu fui em uma padaria que tinha ali para pedir uma informação, que era onde eu poderia pegar algum coletivo, pegar algum ônibus, alguma coisa que me deixasse próximo da rodoviária. Me explicou mais ou menos, e eu perguntei, não sei porquê, eu perguntei ela, do nada, se ela saberia me dizer se eu conseguiria comprar uma passagem para Cusco com 60 soles. E ela falou, não, impossível você comprar por 60 soles. No mínimo que você vai conseguir comprar vai ser 70 e poucos, 80 soles. E olhe lá. E nesse momento eu congelei. E eu falei, putz, nossa, o que eu vou fazer? Eu comecei a falar com ela, mas você não sabe de algum outro lugar que eu poderia estar comprando mais econômico, alguma coisa assim, porque eu só tenho tantos soles. Eu tinha, na verdade, uns 70 soles, não tinha mais que isso. Antes, lá no voluntariado, eu tinha conversado com uma menina que eu conheci da Argentina, e ela já estava fazendo esse mochilão também, e ela comentou, você deve achar alguma coisa de 50 soles, né? Então, eu pensei, vou achar barato, porque dá pra encontrar nesses preços. E aí, ela falou, nesse momento você não vai encontrar, e fora que o horário, já não tem mais ônibus saindo de Ayacucho para Cusco. E eu falei, ferrado, porque a minha opção era estar voltando pro voluntariado, só que eu não sei se ia ter mais van pra estar voltando, porque também tem um horário certo e já tava de noite, então eu fiquei pensando, eu tenho essas opções de voltar ou dormir na rua ou conseguir uma passagem de ônibus sim ou sim. E eu não sei porque o destino, o universo do nada do nada não, né? Tinha um rapaz que tava dentro da padaria, que ele escutou, e ele falou, eu conheço um lugar que talvez tenha ônibus que vai pra Cusco. Então ele falou, se quiser eu te levo. Aí eu falei, vai me salvar muito, eu agradeci. Ele foi, me levou
até esse lugar. E aí eu pedi informação, perguntando, quantos que seria? E falou, hoje não temos ônibus mais pra Cusco direto, vai ter pra uma outra cidade, que é bem próximo de Cusco, e depois lá você teria que pegar um outro ônibus pra ir até Cusco. E aí eu perguntei, quantos que tá pra essa outra cidade? E era exatamente o valor que eu tinha, era 70 soles. O rapaz falou, você pode pegar esse ônibus e ir. Aí eu falei, não, sim, eu poderia pegar esse ônibus, só que eu chegando lá, eu não vou ter dinheiro pra chegar até Cusco. E ele falou, um momento. E por incrível que pareça, ele tava trabalhando numa escolinha de futebol. E o dono, ele era brasileiro. E ele ligou pro chefe dele, explicou a situação, aí ele passou o telefone pra mim. Aí eu expliquei a situação pra ele. Porque eu até tinha alguns reais no meu bolso, só que eu não tinha mais soles. E nesse horário não tinha como fazer câmbio. E como eu ia chegar na outra cidade de madrugada, eu não sei se lá nessa cidade também eu conseguiria fazer câmbio, porque a cidade era muito pequena. Normalmente, cidade muito pequena, você não vai conseguir fazer câmbio. Ele falou, vem aqui na escola, que eu vou vendo que eu posso te ajudar. E ele foi, me levou, eu agradeci o rapaz de novo. E chegando lá na escola, eu conversei com um chefe, né, o dono da escolinha, que ele é o brasileiro. Aí conversando, expliquei a situação, aí ele falou, você é muito louco, tá saindo assim, tipo, sem muita grana, e fazendo um mochilão, e etc. E a gente conversou, e eu, na verdade, quando ele me deu o dinheiro, eu não tinha visto. Eu só peguei e agradeci pela ajuda. Ele falou assim, chegando em Cusco, eu tenho um outro amigo que também é brasileiro, que tem uma escolinha lá. Chegando lá, você manda mensagem pra ele me passou o contato desse outro rapaz. Ele falou, manda mensagem pra ele que ele vai te ajudar no que for preciso. Tô te dando um dinheiro pra poder estar comendo e pagar o transporte. Aí eu agradeci, porque realmente eu não esperava por isso. Foi uma coisa muito inesperada de acontecer. Qual que era a probabilidade de dentro da padaria que eu entrei e do nada eu pedi uma informação, ter um rapaz que trabalhava para uma escola onde o dono é brasileiro. Quando eu fui ver o dinheiro, porque eu ia comprar a passagem de ônibus no local que o outro rapaz tinha me levado, eu vi que tinha 100 soles. Aí eu fui e comprei a passagem, deu 70 soles para até a outra cidade, e de lá eu já tinha comprado uma outra passagem dessa cidade para Cusco. Cheguei e eu fiquei sem acreditar por muito tempo sobre esse ocorrido de mais uma pessoa realmente que eu nem conhecia e ajudar. Chegando em Cusco, como eu já tinha ficado em Cusco, eu fui direto para Pisac. Chegando em Pisac, eu já fui para o voluntariado. Eu fiz um trabalho voluntariado em Chocomuseu. E lá era uma loja que vendia chocolate, tinha café também e tinha uma experiência também um pouco de museu assim e tal. Também fiquei lá bastante tempo. Eu cheguei lá, isso já era mais ou menos dezembro. Já era dezembro, eu tinha chegado em Pisac. Eu tive também uma experiência muito legal. Fiquei esse tempo todo, depois direto eu ia pra Cusco. O trabalho voluntariado era o seguinte, eu trabalhava 4 dias, 7 horas por dia e eu tinha 3 dias livres. E nos dias que eu trabalhava, eu ganhava um dinheiro ainda por cima. Eles davam, eu acho que, não, era muito pouco que eles davam. Davam 7 soles por dia que você trabalhava. Na semana, davam mais ou menos uns 28 soles por semana que eu ganhava. E eu trabalhava esse período de tempo, eu podia comer dentro da loja. Então eles lá tinham sorvete artesanal, tinha chocolate artesanal. Podia tomar café também à vontade, cappuccino, milkshake. Lá era bem completo, assim. E eu dormia dentro da loja, porque na loja, quando fechava, na parte do segundo andar da loja, ficavam os quartos dos voluntariados. E quando eu cheguei, tinha uma outra menina da Alemanha, que estava lá. Ela era a única voluntariada, só que ela já ia sair no outro dia, então eu não aproveitei muito. Eu fiquei um dia com ela, a gente saiu pra comer fora, na cidade. Depois de um tempo, aí ela foi embora. Depois eu fiquei sozinho por um tempo, fazendo voluntariado, mas tinha as pessoas que trabalhavam, né, na loja. Então era um trabalho, por mais que eu ficava 7 horas, mas era um trabalho bem tranquilo, porque você basicamente ficava com chocolate do lado de fora oferecendo pro pessoal, né, que passava, para experimentar chocolate. Aí quem realmente quisesse, você mostrava um pouco das opções na loja, e quem finalizava era o rapaz que ficava no caixa. Aí você preparava café também, então eu aprendi a mexer com isso, que eu nunca tinha utilizado essas máquinas na vida. Então eu aprendi bastante. Depois disso, chegou mais 2 meninas dos Estados Unidos, que também começou a fazer voluntariado. E um momento assim que foi bem legal, porque nesse voluntariado eu fiquei bastante tempo. Eu tinha programado para ficar 1 mês, mas acabei ficando 2 ou 3 meses nessa cidade. Eu fiquei 2 meses e pouquinho em Chocomuseu, fazendo trabalho voluntariado. E era legal porque depois que eu trabalhava, eu tinha um dia livre também. Por mais que trabalhava 7 horas por dia, eu pegava um trabalho, era umas 9 horas, 9 ou 10 da manhã, e a gente largava, era 4 ou 5, alguma coisa assim. As lojas lá na cidade fecham 6 horas, já tá começando tudo fechado. E eu conheci muita gente
Inclusive teve um dia que foi bem legal, que eu tinha ido no mercado, aí no caixa tinha uma menina que ela ficou me encarando. Eu fui, cumprimentei, e depois que eu passei minhas coisas, ela do nada falou: ah, a gente tá fazendo um curso de coisas holísticas, né, do mundo holístico, com terapias alternativas e tudo mais. E a gente tá querendo fazer uma divulgação. Ela me deu o cartão dela pra poder entrar em contato com ela, porque ia ser em um final de semana. Eu entrei em contato com ela. Ela falou comigo depois pelo WhatsApp, e ela falou: ah, se você conhecer mais gente também, me passa o contato, porque dependendo vou precisar de pessoas. Porque eles estavam criando conteúdo para poder divulgar essa escola holística que eles estavam criando, com as terapias que existiam. E eu topei. A gente foi no dia e foi incrível, assim, porque teve várias terapias e meditação, com a música, com canto, teve terapias com corpo, e foi muito interessante. E finalizando todo o processo assim, da terapia, eu tinha ido com a menina que estava fazendo voluntariado comigo também. Eles pagaram 90 soles para cada pessoa que estava lá dentro. Eu recebi 90 soles basicamente pra não trabalhar. E foi muito bom. Inclusive, depois de um tempo, ela mandou mensagem falando que estava tendo uma prática com o uso de cogumelo. Ela até me chamou, mas aí eu acabei não indo. E porque tinha que pagar também, aí eu não tava querendo gastar dinheiro. Mas eu fiquei em Pisek quase 3 meses e conheci várias pessoas, clientes da loja. Conheci um israelense que ia todo dia na loja. E ele falou comigo que tinha um caminho, porque lá em Pisek tem um sítio arqueológico também. Porque pra entrar nesse sítio, tem que pagar. E é caro. Ele falou que conhecia um caminho que dava pra entrar e seria gratuito. Tinha que passar pelo rio. Então a gente foi, eu topei, a gente marcou um dia e a gente foi, fez toda a trilha. Vou ver se também tem umas fotos aqui, vou estar deixando. Esse dia foi incrível. Ok. Vivenciei bastante coisa em Pisek. Direto também ia pra Cusco, explorava mais de Cusco, fazendo algumas trilhas para alguns lugares que tinha ali na região, porque lá tem muita coisa para fazer. Conheci muita gente na viagem que me indicou fazer um mochilão pelo Equador. E o Equador não estava nos meus planos, porque realmente era fazer Bolívia, Peru e depois ir pra Argentina, para eu fazer a Patagônia Argentina. E eu comecei a sentir que tinha que ir pro Equador, e foi uma experiência bem complicada, passei alguns perrengues. No período do Peru foi maravilhoso, porque eu tive uma experiência tão incrível e foram quase 4 meses. E a cultura realmente é bem diferente da nossa, a comida também. E uma curiosidade do Peru é que eles não têm o costume de tomar coisa gelada, como nós brasileiros que tomamos cerveja gelada, refrigerante gelado, suco gelado, tudo gelado. Lá não. Eles normalmente tomam temperatura ambiente ou então uma temperatura bem morna, porque durante as refeições, como eu comentei, que vinha a entrada da sopa, depois vinha o prato principal e às vezes vinha um suco ou um doce, e eu esperava, né, tomar aquilo ali gelado, porque às vezes estava fazendo um calor e tinha que tomar sopa no prato principal. E eu ficava pingando. Mas era gostoso, era bem saboroso, foi bem diferente. Eles têm um prato bem típico deles que é cuy, que é o famoso porquinho da Índia. Ia num palito e deixa exposto, assim, eu achei bem bizarro. A carne, em geral, do Peru, eu achei ela bem diferente porque eles deixam realmente expostos os animais, assim, nas vitrines. Não é como aqui no Brasil, que normalmente você encontra no supermercado tudo embalado, tudo bonitinho. E é bem diferente, é bem interessante, e eu quero realmente estar voltando para esse país. Eu já pensei realmente em morar um tempo ali no Peru, e foi gratificante. Eu não consegui compartilhar tudo, a vivência real, porque é muita coisa, foram realmente bastante tempo nesse país. É um país que super vale a pena.
E eu super aconselho vocês estarem conhecendo um dia. E dos países assim da América do Sul que eu conheci, a experiência que eu tive, o Peru foi um dos melhores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das experiências que eu estou compartilhando com vocês, tenham conseguido sentir um pouquinho assim da experiência que eu tive. E o próximo país vai ser o Equador. Passei por alguns perrengues desde o início, já tava com alguns sinais que realmente não ia ser fácil. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!